Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos iniciar o estudo, então, do livro de Romanos, o livro que a gente já fez tanta propaganda, afinal. Eu quero que vocês saibam, em primeiro lugar, da importância do livro de Romanos. Hoje, a gente vai ver um panorama bíblico acerca de Romanos. A gente não vai entrar em si no texto. Na semana que vem, a gente vai iniciar o capítulo 1 e vamos seguir, então, com a exposição capítulo por capítulo até concluir o livro de Romanos. Mas antes, tem algumas coisas que nós precisamos entender acerca dessa epístola. Ela é considerada pelos teólogos o suprassumo da teologia, o melhor livro de todos. E eu sei, às vezes pode ser difícil você elencar um livro da Bíblia em detrimento de outro. Afinal, toda a Bíblia é palavra de Deus e toda a Bíblia é útil para o ensino, para a correção. Toda a Bíblia, sem exceção. Mas temos que concordar que alguns trechos da Bíblia possuem mais verdades doutrinárias do que outros. Como, por exemplo, o capítulo 1 de Romanos possui mais verdades bíblicas doutrinárias do que alguns textos de Números, onde a gente tem grandes listas. Então, todos nós concordamos que existem, sim, algumas partes que têm mais verdades que outras. Quando a gente analisa o livro como um todo, o livro de Romanos, por si só, ele possui mais verdades do que qualquer outro livro. O livro de Romanos, ele é um livro profundo, extremamente profundo, teologicamente falando. Ele é um livro incrível. E uma coisa muito importante acerca do livro de Romanos é que sempre que alguém leu e estudou o livro de Romanos, a gente teve uma mudança, tanto na pessoa, tanto quanto conversão, por ter estudado a Epístola de Romanos, ter compreendido o que está ali na Palavra de Deus, tanto quanto mudanças a nível de uma cidade, que tudo começou a partir do estudo do livro de Romanos, e quanto até mesmo Isaac, meu filho, e tanto quanto mudanças a nível de um país inteiro, e até mesmo um continente já mudou, e tudo começou a partir da leitura e estudo da Epístola aos Romanos. Eu vou mostrar para vocês 3 nomes. Tá. Depois. O que você fala, meu filho? Depois. 3 nomes que ao longo da história estudaram a Epístola aos Romanos e 3 nomes que fizeram diferença, como eu estou falando, a nível nacional, a nível continental. O primeiro deles é... meu filho. O primeiro dele foi Augusto... eu esqueci o nome, peraí. De Hipona lá, o cara de Hipona. O primeiro deles foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele foi um teólogo do primeiro século e ele fez um estudo muito profundo da Epístola aos Romanos e ele compreende então o Evangelho a partir do livro de Romanos. Romanos, para vocês terem noção, é chamado pelos teólogos de o Evangelho segundo Paulo. E quando fala-se que é a parte mais importante da Bíblia, isso gerou uma espécie de debate. Porque os primeiros textos que vêm à mente são justamente quem? Os Evangelhos, né? Como assim? Como que a irmã Epístola Paulina pode ter mais importância do que o livro de Mateus, por exemplo, ou de João, onde fala sobre o Evangelho, onde fala quando Jesus Cristo chegou, a história dos milagres de Jesus. Mas é pela questão das verdades doutrinárias ali. Porque é em Romanos que o processo da salvação em si todo é desenvolvido de forma bem clara e profunda também. Então ele é um texto que você, quando você minera bem ele, você estuda, você lê, você se aprofunda, quando você entende, você se transforma, você muda. Porque a palavra de Deus tem esse caráter, ela nos transforma, ela nos muda. E nenhum livro, aliás, todos os livros têm esse poder, mas tanto quanto Romanos é difícil. O segundo nome é um nome bem conhecido por vocês. Talvez vocês não conheçam Agostinho de Hipona, mas vocês conhecem Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o precursor. João gosta de visitante ou não? Quem? O João é visitante também. É visitante. Podia ser de casa, mas não mora aqui.
Ele está muito aqui, mas Martinho Lutero, ele inicia o seu processo de conversão, vamos dizer assim, não conversão ao cristianismo, ele já era cristão, mas ele era católico, né? Como todo mundo conhece a história, literalmente estudando a Epístola aos Romanos. Ele era professor de teologia na faculdade de Wittenberg e ele estava preparando uma série de exposições em Romanos. Ele estava fazendo o que eu estou fazendo, preparando a exposição em Romanos, trazer para vocês semana após semana. Durante esse estudo, ao estudar a Epístola de Romanos, e ele leu alguns versículos muito importantes, quando ele compreendeu eles, por exemplo, que o justo viverá por fé, e que todos nós somos pecadores, e estamos afastados e precisamos da glória de Deus. Quando ele compreendeu isso, ele olhou ao redor dele, e ele falou que estava errado, tem muita coisa errada. Tanto que, se você olhar a Igreja Católica hoje, ela não é a mesma daquela época. Porque a própria Igreja Católica reconheceu que tinha sim algumas coisas naquela época que estavam erradas. Mas o foco aqui não é comentar da Reforma Protestante, e sim do impacto que a Epístola aos Romanos teve para iniciar a Reforma Protestante. Um fato interessante sobre a Reforma é que ela acontecia em vários países ao mesmo tempo. Não foi Lutero o primeiro a começar a Reforma Protestante. É tanto que nós, batistas, nós não somos reformados. A gente vem antes da Reforma Protestante. Existia um grupo, né? Tinha os anabatistas e os anglicanos ali que se juntaram, daí os batistas, para a nossa origem. Mas também não é propósito explicar a nossa origem aqui. Que eles também já discordavam de muitas coisas do catolicismo romano. Então, eles já estavam ali caminhando paralelos à Reforma Protestante. Obrigado. E, historicamente falando, nós batistas não somos protestantes, a gente entrou depois. E muito disso se dá no estudo da Epístola aos Romanos. E o terceiro nome, como havia prometido 3 nomes, foi o nome mais recente. O termo aí vai ser de 1500, né? Século XV. O nome mais recente, John Wesley. John Wesley se converte lendo o comentário expositivo de Martinho Lutero aos Romanos. O cara que estudou profundamente a Bíblia, fez um comentário bíblico. E Martinho Lutero deixou o seu comentário. Quando John Wesley estuda, ele se converte. E John Wesley, para quem não sabe, foi o fundador aliás, foi utilizado por Deus, né? Deus que utilizou ele para fazer um grande avivamento em sua época. Avivamento esse que fundou uma igreja, a Igreja Metodista. Quem aí conhece a Igreja Metodista? Já ouviu falar da Igreja Metodista? Aqui em São Luís eu acho que não tem, eu não vi pelo menos. Mas em Uruaçu tem séries, praticamente todo município tem uma Igreja Metodista. Inclusive, a Zária, Juliana e o Thiago Lucas, né, os pais do Lucas, quando eles saíram daqui e foram para Itabaiarim, uma cidade de São Paulo que eles moraram, né, no tempo. Lá não tinha igreja batista, próxima à casa deles. Eles frequentaram a igreja metodista, inclusive. Né? Eles falaram, tem alguns usos e costumes que a gente discorda, mas a doutrina é boa, né? Que é o principal. Tem estudo bíblico, tem leitura da palavra também, tem focar a palavra de Deus. Então, eles ficaram lá e deu muito certo. Eles mudaram agora e estão na Batista de lá agora, né? Mas assim, esses 3 grandes nomes foram impactados pela Epístola aos Romanos. Então é importante você entender o que está diante de nós. É importante você entender a importância de Romanos. Então o Romanos é chamado de supra-sumo da teologia. Então tem uma frase ainda do teólogo Warren Wiersbe que ele diz: se você tiver que se especializar no estudo, fazer doutorado no estudo de um livro da Bíblia, que seja Romanos. Se você puder escolher um livro da Bíblia, se especializar, você ler ele várias vezes, estudar ele várias vezes, ficar proficiente mesmo naquele livro, que seja o livro de Romanos. Porque, de certa forma, ele fala de muitas coisas. Mas o livro de Romanos, ele não fala de tudo. Ele não fala de tudo, isso é óbvio. Existem alguns assuntos que ele não dá muita atenção. Existem alguns assuntos que o livro apenas pincela, e faz uma conexão com os outros assuntos da epístola. Mas podemos chamar de uma epístola completa, ainda que não fale de absolutamente tudo, mas fala de muitas verdades bíblicas, coisas importantíssimas, imprescindíveis para a gente. Inclusive, nesse debate que foi levantado, né, sobre será que os evangelhos são mais importantes que os humanos,
E Lutero é que fala isso, né? Lutero fala, eu tinha a citação dele, eu vou falar Lutero. Lutero fala que para ele é a parte mais importante da escritura. E não somente ele, vários teólogos concordaram e outros vieram discordando. Mas é porque em Romanos você aprende mais sobre o Evangelho do que nos Evangelhos. Por isso é chamado de Evangelho segundo Paulo. Ou ainda o quinto Evangelho, né? São 4, então o quinto Evangelho. É chamado de o Evangelho segundo Paulo. Por fim, por que Romanos é tão importante assim? Tipo, beleza, tem muitas verdades doutrinárias. Quais são essas verdades que a gente vê lá? A gente vê sobre a justificação, a gente compreende a justificação. Romanos te dá paz. Inclusive, eu queria citar a pessoa aqui, né, de exemplo, tem que citar a distância. Mas João Felipe, cara, muito da mudança de vida de João Felipe, da conversão mesmo ele crescendo na igreja, ele conta esse testemunho dele, ele mudar de vida mesmo, se deu quando ele entendeu Romanos. A gente conversando, explicando a Bíblia para ele, Romanos, explicando os conceitos que estão em Romanos. Como, por exemplo, o conceito da justificação. Então, a justificação, a gente vê ali também sobre a santificação, sobre a nossa adoção enquanto filhos de Deus. A gente vê sobre o julgamento. E a gente vê também sobre a nossa identificação com Cristo. Ok? E a gente tem pelo menos ali 3 capítulos que são muito importantes, que é o capítulo 9 ao 11, que vai falar sobre a história, sobre a importância do povo de Israel no plano de salvação de Deus. Esse aqui vai tirar um nome teológico de muitas pessoas, que é tipo, como é que é a questão? Nós somos a nova Israel? Como é que é? Israel, Deus tem um plano específico para Israel, mas para a gente é um plano diferente? Ou não? O plano que Deus tem para Israel é o mesmo para a gente que se converte depois. Então, em Romanos que a gente vai entender isso melhor, ok? Além disso, nós temos também algumas verdades práticas, e isso é um estilo paulino, tá? Então a gente vê aí as pregações expositivas, elas copiam o método paulino de escrever a Bíblia, né? De escrever aquilo que ele foi inspirado por Deus para fazer. Paulo, quando ele escreve Colossenses, os 2 primeiros capítulos são teologia e doutrina. Os outros 2 últimos são aplicações práticas para a nossa vida. Que eu aplico aquilo ali. Quando ele escreve Tessalonicenses, a mesma coisa. Os 3 primeiros capítulos, doutrina. Os 2 últimos, aplicações práticas. Éfeso, carta aos Efésios, mesma coisa. 6 livros, 3 de teologia, 3 de aplicação prática. É o estilo dele. Em Romanos é diferente. Em Romanos a gente vai ter 11 capítulos de teologia, de verdades doutrinárias, de exposição. E depois, do 12 em diante, a gente tem aplicações práticas. E algumas dessas aplicações práticas para a gente, esse é um dos principais, tá? É o segredo da vitória cristã sobre a carne. E também deveres cristãos uns com os outros, né? Então nós, enquanto cristãos, você é convertido, você crê em Jesus e recebeu Ele como seu Salvador. Então nós, enquanto cristãos, nós temos alguns deveres uns com os outros. Então a gente tem algumas obrigações. Amar é uma delas, por exemplo, mas vamos estudar quando a gente chegar em profundidade, dos capítulos 12 em diante, já no final do nosso estudo, né? Daqui a alguns meses. Além disso, como vencer a carne? Porque às vezes a gente se sente numa luta infindável. Como eu posso vencer a carne? A Epístola aos Romanos ela vai dar uma espécie de fórmula, vamos dizer assim, de como vencer a carne. Então, uma citação muito boa, inclusive, do John Piper, acerca disso, quando a gente chegar nessa parte, eu vou estar trazendo para vocês. Ok? Outra coisa, nenhum lugar da Bíblia traz uma apresentação mais completa e mais lógica, com preposições lógicas, da verdade cristã, tanto quanto Romanos. Então, você não vai encontrar uma exposição tão completa e lógica, sequencial, você lê, você entende mesmo. Uma curiosidade acerca da Epístola de Romanos é que ela tem uma linguagem bem jurídica. Então você vai ver ali uma linguagem bem jurídica. Muitos termos jurídicos, o próprio termo para justificação que aparece ali é um termo jurídico. É uma palavra que significa um juiz que te declara inocente. Ele te justificou, ou te dicaio, né, que é a palavra grega, dicaio. Ele te justifica, te declara inocente. Ok? E aí a situação de Wisdom, né? Mais uma vez, se você tiver que se especializar em um livro, que você se especialize em Romanos. O lugar onde foi escrita, a data, o histórico e o autor. O autor é Paulo mesmo, tá? Não existe nenhuma acusação séria, nenhum teólogo sério, para poder questionar a autoria paulina dessa epístola.
Assim, diferentemente de outras epístolas, em que existe o debate, né? Mas aqui em Romanos não há dúvida, foi o apóstolo Paulo. A gente vê todas as características linguísticas do texto, tanto no original grego, quanto na forma de organizar alguns argumentos lógicos. A gente vê que é o apóstolo Paulo que escreveu e ninguém debate isso, ok? O lugar onde foi escrito, sim, é um pouco debatido. Alguns acreditam que foi escrito em Corinto, tá? A gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo fala que ele está passando, né, por uma região ali da Ásia para coletar uma oferta para levar para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava passando por dificuldade e Paulo levanta uma oferta. A gente vê isso em Atos também, que ele levava pessoas com ele. A gente vê a importância de, quando mexe com dinheiro, tem que ter transparência, tem que ter fiscalização, tem que ter gente junto. Não existe isso de uma pessoa só tomar conta do dinheiro e ninguém vê, tem que ter fiscalização. As coisas de Deus têm que ser feitas com seriedade. Também existem muitas pessoas e em muitos lugares que realmente acontece, a gente sabe. É como ser sincero, na igreja, mas acontece sim, tem gente que rouba. Tem gente que rouba, infelizmente. Então tem que ser com seriedade. Paulo estava nessa oferta com uma galera, ele leva diáconos de várias cidades diferentes, das que deram oferta, leva um ou dois pelo menos de cada cidade, e ele está indo. E lá em 2 Coríntios 9, do 3 a 5, ele está cumprindo o que ele falou em 1 Coríntios 16, 3 a 4. Então está vindo lá levar a oferta em 1 Coríntios. Na segunda epístola ele já está lá entregando essa oferta. E ele fala desse desejo dele de visitar Roma. E ele envia essa epístola, em breve a gente vai entender o porquê, quais são as motivações para o apóstolo Paulo escrever essa epístola de Romanos, ok? Claro que uma delas é texto inspirado por Deus, Deus que gostaria e queria, né, que estivesse na Bíblia, no texto que a gente iria receber e ter como verdade prática na nossa vida. Isso é óbvio, mas tem motivações humanas, vamos dizer também, e a gente vai ver cada uma delas. Paulo fica ali, né, nessa segunda passagem, uma janela de 3 meses em Coríntios. Acredito que nessa janela de 3 meses vai poder escrever Romanos. A data, acredita-se que ela foi escrita entre janeiro e março, e não dá para saber certinho, porque depende de onde ele estava, né? Se estava em Coríntios mesmo. E aí, a data que ele escreveu Romanos depende de toda a cronologia do apóstolo Paulo, quando ele começa suas viagens missionárias. Então, a data está no começo. A gente tem uma margem. Toda datação de livro bíblico sempre tem uma margem, né? A gente vai ter ali, entre janeiro e março, de 53 depois de Cristo, a no máximo 59 depois de Cristo. Janeiro e março de 59 depois de Cristo. Ela foi entre 53 e entre 59. Sendo isso aqui é um mínimo e um máximo. Não foi antes disso nem depois disso. Sendo mais provável entre 55 a 58 depois de Cristo. Essa epístola não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Não vou falar que foi Paulo, Paulo foi o autor. O escritor foi Técio. Paulo dita a epístola para que Técio escreva. Então ele não escreveu a epístola. Técio é quem escreve a epístola, ok? Ele ditou. Isso era muito comum na época, as pessoas ditarem. Inclusive tem outras epístolas também paulinas, ou até trechos que foram escritas não por ele. Como, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, né? Vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. A Epístola de Gálatas não foi escrita por Paulo. Foi um escriba também, um copista. Mas no final, Paulo escreve para falar, olha, veja com que grandes letras eu escrevo. Para mostrar que ele estava ali com uma espécie de plano de vista, né? Que ele tinha que escrever com letras grandes. Então quem está escrevendo antes, está escrevendo com letras pequenas. Então não era o apóstolo Paulo, ok? Então, qual foi o motivo dele ter escrito, então, né, e qual foi a ocasião dele ter escrito? Paulo estava iniciando o seu ministério na Ásia. Ele sabia que o seu fim, vamos dizer assim, estava chegando. A gente acompanha isso no livro de Atos, né? Que ele estava no final do capítulo 20, 21 em diante, se não me falha agora, 21 a 22. Ele está iniciando ali o processo final, onde ele vai ser preso, inclusive, né? Acusado falsamente. E depois ele vai começar os julgamentos e vai até Roma. E aí ele fica preso. E ele chega em Roma. E essa é uma grande curiosidade acerca da Epístola aos Romanos. Paulo escreveu essa epístola de um lugar em que Paulo não visitou, tá? Então Paulo escreve epístola às igrejas. E essa aqui é, de certa forma, vou colocar entre aspas, vocês vão entender o porquê, entre aspas, uma epístola a uma igreja que o apóstolo Paulo nunca havia visitado. Por que entre aspas?
porque, de certa forma, não tinha uma igreja lá. A gente vai entender isso daqui a pouco, pode ficar tranquilos. Então, Paulo não havia visitado eles. E Paulo escreve a epístola mesmo assim, e isso fica evidente lendo a própria epístola, tá? Então, isso a gente nem precisa ir para outras epístolas para compreender isso, ok? Por que Paulo escreve isso? Paulo tinha um desejo de visitar eles. Paulo nunca tinha visitado eles. E Paulo deseja. Inclusive, vamos ler aí o capítulo 1 de Romanos. Romanos, no capítulo 1, versículo 10. No versículo 10 ele fala: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Então Paulo queria visitar eles. Paulo não tinha ido lá ainda. Então esse é um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta. Porque ele quer preparar a sua visita, ok? Ele quer preparar a sua chegada e ele quer se justificar. Ele quer explicar porque ele não chegou antes. Aí pra você entender, a gente lê no capítulo 1, a gente vai compreender melhor, né? Versículos 1 até o 13 em diante, a gente vai entender. Paulo quer justificar que ele não teve ocasião, que as portas se fecharam. Na vida é assim, às vezes as portas se fecham mesmo, para algumas coisas que a gente quer na vida. E Deus trabalha a partir das circunstâncias, como Deus fez com o apóstolo Paulo. Paulo queria pregar o evangelho num lugar, Deus falou, não, nada dava certo, ele foi impedido de chegar lá. E depois ele teve uma visão, vem e passa a Macedônia, ele teve para Macedônia. Então Paulo queria justificar que não foi possível ele ir para Roma. Paulo também queria ensinar algumas doutrinas básicas da fé cristã, para que falsos mestres não confundissem eles. E está aí uma das melhores coisas que você vai ter estudando a Epístola de Romanos. Você vai aprender apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. Aprender a defender a sua fé. Muitos de nós, isso é muito comum, a gente amadurece na fé, a gente crê, a gente acredita, mas às vezes a gente não tem muitos argumentos. E eu não estou falando argumentos para rebater ateu, não. Estou falando argumentos para você mesmo, argumentos internos. Para você se convencer, para você realmente falar, cara, por que eu creio em Deus? Será que é verdade tudo isso? Existe mesmo Deus? Será que eu não estou perdendo meu tempo com igreja, essas coisas todas? Sabe? Se existe um Deus, por quê? O que me leva a acreditar que existe Deus? Então, apologética, verdades doutrinárias, isso é muito bom e importante. Claro que existem vários argumentos no campo da filosofia, por exemplo, né, no campo da lógica, da matemática, da física, e não é o objetivo aqui nessa aula trazer esses argumentos para vocês. Mas a Epístola de Paulo aos Romanos traz muitos argumentos que vão ajudar a gente a aumentar a nossa fé e a defender a nossa fé. E principalmente com o objetivo de que falsos mestres não venham com ensinos falsos. O tá cheio disso hoje em dia. Né? Cara, nunca esqueça que na pandemia o cara puxa um balão azul, propaganda. Aqui ó, R$500 aqui ó, um sopro espiritual para vocês. Compre aí ó, comprou aí, você vai curar todas as suas doenças. Cara, pelo amor de Deus, gente, me mostra na Bíblia onde tem isso. Vou vendendo bênção, cara. Brincadeira, não tem isso. Então, falsos ensinos. Paulo alerta muito sobre os falsos ensinos. E aqui você vai entender melhor sobre isso. Porque existem falsos ensinos sim. Existem falsos mestres. Pessoas não se dedicam seriamente a estudar as escrituras e ensinam coisas erradas. Ensinam doutrinas que eles acreditam, não que a Bíblia prega e coisas erradas. Paulo está preparando os romanos naquela época a se defender disso. E obviamente isso é útil para a gente hoje em dia se defender disso. Paulo também queria explicar o relacionamento de Israel com a igreja para que os judaizantes não se desviassem com as suas doutrinas falsas. Então, um desses falsos mestres eram os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Forma bem resumida. Paulo fala melhor sobre eles em Gálatas. Os judaizantes, eles eram uma espécie de haters do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era judeu e ele perseguia o cristianismo. Ele então se converte e ele agora passou para o outro lado, para o lado dos cristãos. E os judeus ficaram extremamente irritados com isso. Então, os judeus defendiam que Cristo, não, filho, deixa aí, cara. Ele defendia que o... É meu, você vai ver como está dizendo essa e fala, não. Eles devem sentar lá na cadeira, porque tipo, é água, pode ver. Senta na cadeira lá. Esses judaizantes defendiam que Cristo foi só um cara sábio, mas ele não era o nosso Salvador. Porque ser cristão depende de acreditar em Jesus Cristo, que ele é o nosso Salvador.
E Paulo então passou a crer e passou a defender isso. E aí o que acontece? Tá bom. Então o que acontece? Onde Paulo pregava, esses judaizantes não, falei não. Vou tirar você daí, você mexer de novo. Mexe não. Esses judaizantes iam atrás pregando o contrário. Paulo passava, pregava Cristo. Os judaizantes iam atrás e falavam, não precisa de Jesus Cristo não. Só se você guardar a lei, está salvo. Pronto, você não precisa mexer com esse negócio de Jesus não. Ou não. Ajude aí, Marco Aurélio. Traga o Rian aí, então. Não, pode não. Entrega aí, Marco Aurélio, por favor. Entrega o Marco Aurélio. Isaac, vem cá. Não é possível. Isaac, você não dá travessa, trabalha aqui na sala. Mais tarde, a gente vai. Mais tarde. Seu filho, não pode jogar agora. Depois a gente vem. Senta ali e espera. Tá? Depois nós vemos. Tá bom? Espera. Deixa aí. Suave. Então os caras iam atrás de desfazer no serviço do apóstolo Paulo. Isaac, não. Vem cá. Não mexe. Então ele ia desfazendo o serviço do apóstolo Paulo. Então esses caras, eles iam pregando falsos ensinos. Isaac, dá agora. Isaac. Então, pensa, Paulo pregava e os caras iam atrás, desfazendo tudo que ele fazia, ok? Além disso, Paulo também queria ensinar os cristãos as suas obrigações que eles têm uns com os outros e com o Estado. Então, qual que é a nossa posição em relação ao Estado, em relação à nossa pátria? Como eles se comportam enquanto cristãos em relação às leis, né? As leis seculares, por assim dizer. Né? Então, como eles se comportam? A gente vai ver isso especialmente. Não é ficar de aula, tranquilo, não. Pode fechar. Você passa pegada, não é difícil passar. Especialmente, ele se deu banho, ele saiu e fechou. Especialmente em Romanos, capítulo 13. Ele está na janela agora. Porque ele se dá banho. Abre a janela aí. Não. Vai pra lá, vamos deixar a outra. Podem abrir a porta, espera um pouquinho. O Isaac não fica na sala. Percebe-se. Ele gosta de ficar aqui. Percebe-se. Todo mundo vem pra cá? Todo mundo. Só que tem uns que ele vem, fica senta aqui, fica quietinho, voa, depois vai embora. Hoje ele tá imperativo, ele não é assim não, ele vai se importar. Teve um que deu trabalho também. Outra vez que eu dei trabalho. Eu dei bandeira, vai dentro pra fora. Quando é outra vez que eu tava aqui, deu trabalho, você não ali. Então, você tá. Depois. Você ainda trabalha. Eu sei não. Só coincidência. Cadê ele? Tá pronto. Isaac, eu vou te dar banho de novo. Você não trabalha nessa linha, você vai fazer na aula, Isaac. Lá na escola, desse jeito, não fica na sala. Eu vou dar banho, vou te dar Dá banho. no corredor pra cima. Vou te dar banho. Cuidado. Mais 2 pontos. Estamos no motivo porque Paulo escreveu a epístola. Paulo também ele queria conseguir o apoio para evangelizar a Espanha. Ele fala na epístola que ele quer, em Romanos, final do capítulo 15 ou 16, eu não me lembro agora, que ele quer visitar a Espanha, que ele queria apoio para levar o evangelho para aquela região. O que não foi possível, falando da sua vida. E também queria responder a uma calúnia que tinha acontecido contra ele. Queria esclarecer qualquer tipo de calúnia. A gente viu que o apóstolo Paulo ele tinha essa importância, de certa forma, para a sua imagem, sem ser um hipócrita. Infelizmente, muitas pessoas são hipócritas, elas se preocupam apenas com os outros pensam em relação a elas, mas não se preocupam em ter uma vida verdadeira com Deus. Paulo tinha um relacionamento genuíno com Deus, e ele se preocupava com o que as pessoas pensavam dele,
em defesa do Evangelho. Por quê? Mancha o Evangelho. Quando sai um escândalo, especialmente quando é um grande evangelista, quando é um pastor, quando é alguém, um líder, o escândalo é maior. O escândalo é maior porque é alguém que está ocupando um cargo de maior responsabilidade. E se essa pessoa não estava andando de acordo, o escândalo é maior do que se fosse uma pessoa que apenas é membro e não tem, vamos dizer assim, nenhum cargo específico, né, de autoridade muito elevada. Então, gera escândalos. O apóstolo Paulo se preocupava com a sua imagem. Inclusive, quando acusam ele falsamente, o prendem falsamente, inclusive, os caras viram que erraram, aí ele chegou, não, você pode ir embora, eu digo que você é inocente, tal, de jeito nenhum. Vocês me humilharam, de certa forma, pela cidade inteira. Eles falaram que eu estava errado. Eles mancharam o Evangelho de Cristo. E agora vocês querem soltar na surdina? De modo nenhum. Vocês vão me soltar publicamente, para que eles saibam que eu sou inocente. Porque eles sabem que o que eu estou pregando é verdade. Para não manchar o que eu estou pregando. Então Paulo se preocupava. E uma das motivações dele escrever essa epístola foi justamente isso. Ele esclarece ali qualquer coisa que tenha, seja lá qual calor for, a gente vai estudar quando tiver essa parte, que tenham dito contra ele. Agora, outro ponto importante é a igreja de Roma. Afinal, Paulo escreve aos romanos, né? Então é importante a gente saber a igreja de Roma. Lembra que eu falei igreja entre aspas naquela hora? Pois é, não tinha igreja cristã em Roma naquela época, no sentido de ter um templo, de ter um local físico, de ter um prédio onde eles se reúnem, ou um corpo de cristãos, porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, né? Ou um corpo de cristãos, mas que se reunia ali nas casas, como era costume, né, na igreja primitiva, ou em algum lugar, em alguma sinagoga. Não tinha isso. Então, como que Paulo escreveu aos romanos? Porque essa epístola foi escrita a cristãos, é óbvio. Não foi escrita, né, não foi para o imperador romano, foi para ele pegar e ler ele em povo, não foi para isso. Foi escrito para cristãos. Então, existem várias linhas, mas uma delas, que ela é bem famosa, inclusive, é de que o apóstolo Pedro fundou a igreja de Roma, ok? Antes da igreja em si, o apóstolo Pedro ficou lá 25 anos em Roma. E que nesses 25 anos que ele ficou, surgiu então esse grupo de cristãos. Mas essa teoria é facilmente refutada pelos teólogos. Por quê? Se o apóstolo Pedro tivesse feito isso, ainda mais 25 anos, cara, muito provavelmente teria uma congregação lá, teria uma igreja, um templo lá. Ou teria pelo menos uma igreja, como eu falei, reunindo nas casas. Teria um corpo, um grupo de cristãos que estaria junto ali. Porque os cristãos estavam espalhados. E a gente confirma isso na própria epístola. Quando o apóstolo Paulo, ele direciona a epístola, porque ele fala claramente para quem ele está escrevendo de forma bem clara, e ele fala para vários grupos, tá? Então, outra coisa, Paulo cita vários colaboradores no final da epístola. Vai ver isso em Romanos 16, lá no final, ele cita vários. Ele não cita Pedro. Não faz sentido Pedro ter sido, sabe, o precursor do evangelho lá. Então, quem levou o evangelho até Roma? Quem levou Jesus Cristo para Roma? Pelo menos não foi Paulo, foi ele. Paulo mesmo fala, no capítulo 15, versículo 20, que ele não está edificando o fundamento em cima do que outro homem edificou. Então, Romanos 15, 20, ele está falando isso. Eu não estou construindo em cima de algo que outra pessoa edificou. Isso é, ninguém lançou os fundamentos. O apóstolo Paulo, ele gostava mais de plantar a igreja. Plantar a igreja não é construir o templo, não. Plantar a igreja é chegar e discipular as pessoas. E começa a ter um grupo de pessoas. A igreja são as pessoas reunidas no nome de Cristo. Aí depois o templo é uma consequência, né? Para ter um lugar fixo onde se reunir, um lugar onde pode ter visitantes. É bom que tenha templo também. Mas o culto nos lares era muito comum e tem que ser comum até nos dias de hoje, ok? E aí Paulo, ele não regava. Ele tanto fala, um é o que planta, um é o que rega e um é o que colhe. Paulo não gostava muito de regar, ele gostava de plantar, de iniciar os trabalhos. Então ele viu que lá era um campo missionário, e Roma era a cidade mais importante do Império Romano na época, era a capital do Império, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo estudou isso na escola, o Rafael está lá recentemente, viu? E ele esquece de né, o Roma, é legal. Mas assim, tá ligado mais ou menos por cima. E ele fala que ele não edificou o trabalho sobre o trabalho de outra pessoa, isso é,
ele vai, de certa forma, juntar esses cristãos, esses grupos de cristãos que estão espalhados ali, tanto gentios e judeus, né? O gentio é o não judeu, porque os judeus eram muito preconceituosos com os gentios, né? Nós somos gentios, por exemplo, não somos judeus, somos gentios. Ele queria juntar esse grupo. O público era majoritariamente gentil, o público que recebe Cristo dos romanos, de cristãos, eram cristãos gentios, e Paulo queria mostrar, queria juntar eles. Então, provavelmente, não foi o apóstolo Pedro que fez isso, ok? A verdade é que possivelmente não tinha uma igreja lá, tá? Pode ser que tinha igreja, mas a maior probabilidade é que não tinha igreja dentro do fato de o apóstolo Paulo ter falado para esses vários grupos de cristãos. Então, quem levou, então, se não foi o Pedro, quem levou? Acredita-se que lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 10, onde relata, tinha vários grupos de cristãos, dentre eles romanos, né, de várias áreas diferentes, e Roma é uma delas. Alguns romanos se converteram no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce. Eles viram o poder de Deus, uma clara. Eles estavam entre aquelas várias pessoas, aquelas dezenas de pessoas que viram. E que quando eles retornaram, cara, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela fica apaixonada. E eles voltaram assim, cara, e é isso, e está consumado. O Messias que a gente estava esperando nas profecias do Antigo Testamento, ele chegou mesmo. E o poder de Deus veio e tal, e eles levaram o evangelho para Roma. Então, Roma era uma cidade que o evangelho estava crescendo, mesmo sem ter uma igreja mesmo em si. E muito provavelmente quem levou o evangelho para lá foram esses cristãos. Quanto aos temas, né, o conteúdo em si da epístola, é difícil definir qual que é o tema principal da epístola aos Romanos. Sempre, assim, qualquer lugar, qualquer comentarista bíblico que você lê, cada 10 comentaristas, pelo menos 9 comentaristas vão falar que o tema é justiça de Deus, a justiça de Deus. Isso por vários motivos. É plausível, inclusive eu vou falar para vocês qual que é para mim o tema de Romanos, a conclusão que eu cheguei com o estudo de qual é o tema de Romanos. Eu posso ler Romanos também, analisar. Eu tenho 2 temas para propor para vocês, um deles é esse, tá? Por quê? Porque a gente tem vários termos jurídicos ali, né? Então ele fala muito sobre justificação, sobre a salvação, sobre como Deus é justo, tanto para punir o pecador, quanto para nos salvar, né? Então a justiça de Deus era muito trabalhada ali em Romanos. E como a justiça de Deus tem que ser manifestada de forma prática em nossas vidas. Porque como que eu, enquanto cristão, justificado, salvo por Cristo, como tem que agir uns com os outros em relação ao Estado. Então a justiça de Deus é um tema excelente a ser proposto. Mas esse não é o único tema a ser proposto. Temos vários temas que foram propostos também. Outra coisa, termos relacionados à justiça aparecem cerca de 40 vezes na epístola. É muita coisa, 40 vezes. Então isso também dá um indício de provavelmente esse é um tema realmente, quando você analisa ali e define, né? Claro que a gente tem que entender, antes de discutir sobre o tema, o apóstolo Paulo ele não tinha um tema em mente e escreveu baseado nesse tema. Ele tinha vários temas. A epístola fala de vários temas. Então, quando a gente quer definir um tema, a gente fala o tema principal. E aí onde eu concordo com o teólogo Douglas J. Moore, ele é muito bom. Ele, no seu comentário exegético de Romanos, ele fala o seguinte: eu vejo muitos teólogos falando sobre vários temas, mas na verdade eles estão falando de coisas diferentes. Primeiro temos que definir o que é o tema de uma epístola. E aí ele traz esses temas, ele traz pelo menos 1, 2, 3, 4 temas que o pessoal defende, que são os temas de Romanos. Os 4 são a justificação pela fé, porque a ênfase então seria capítulos 1 a 5, seria a parte principal da Epístola aos Romanos. O segundo, a nossa união com Cristo e a obra do Espírito Santo. Alguns falam que esse é o tema principal de Romanos também, focando no capítulo 5 a 8. Outros falam que é como nós, gentios, podemos ser incorporados junto com os judeus no plano de salvação de Deus, né? Sem colocar em risco, né? Todo o plano de salvação que Deus tem com a história, que Deus tem algo diferente de Israel. A gente sabe disso desde o início, né? Então alguns acham que esse é um tema, focando aí nos capítulos 9 a 11. E por fim, alguns acham que o objetivo é uma exortação à unidade, que esse era o tema central. O tema era a unidade, focando nos capítulos 14 e 15. Mas Douglas J. Moore diz que esses teólogos que defendem isso, são vários, que defendem cada posição, eles estão falando de coisas diferentes.
Então, o que é o tema principal? É o tema que aparece mais vezes? O tema principal é o tema mais importante de todos os transformistados? O tema principal é o tema que ele gasta mais capítulos para falar? O tema principal é aquele que as ideias giram ao redor daquela ideia principal? Não tem como definir um tema desse jeito em Romanos, porque Romanos fala de vários temas. Mas a gente tem sim a justiça de Deus, na minha visão, como um dos temas principais. A gente tem um outro tema que é proposto por Douglas J. Moore. Douglas J. Moore propôs que o tema é o Evangelho. O Evangelho. Esse é o tema principal de Romanos. Acima da justiça de Deus. E ele define que o tema principal a ser definido é o tema que, de certa forma, abrange todos os outros temas que são citados ali dentro desses 16 capítulos que a gente tem em Romanos. E o Evangelho está do começo ao fim, o Evangelho. Porque a justificação do doutrina do Evangelho. Então, tudo é o Evangelho. A vida do apóstolo Paulo é o Evangelho. Leiam comigo aí os primeiros versículos de Romanos. Paulo, servo doulos, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas e sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da dependência de Davi, e foi segundo o Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é o Evangelho. Paulo viveu para o Evangelho. Como ele mesmo fala, ele foi chamado e separado para o Evangelho. Ele abre a epístola falando de Evangelho e termina falando do Evangelho também. Então, esse muito provavelmente é o tema. E para mim, os dois temas principais são realmente a justiça de Deus. Eu vou discordar aí a maior parte, majoritariamente os teólogos defendem isso, tá? Mas eu não vi nenhum deles argumentar tão bem quanto Douglas J. Moore quanto a questão do tema ser o Evangelho. Pela forma que Paulo viveu pelo Evangelho. Pelo fato que a palavra lei aparece 74 vezes em Romanos. Só para vocês terem noção, essa palavra, no grego para lei, ela aparece, somando todas as outras epístolas de Paulo, ela aparece 47 vezes. Se a gente pegar uma proporção, é como se ela aparecesse 3,5 vezes mais em Romanos do que em qualquer outra epístola, qualquer outra epístola paulina. Então, ela fala muito sobre isso, sobre a nossa relação com a lei, ok? Qual que é a palavra? Para a gente encerrar, para a gente concluir. A epístola de Paulo aos Romanos, ela vai nos explicar qual é a nossa relação com a lei. Como assim com a lei? Estou falando de lei dos homens, com a lei de Deus. É o que Paulo estava explicando para as pessoas, os judeus. Falou, olha, a lei é massa, é boa, é legal, mas a lei ela só aponta o problema, a lei não resolve o problema. Precisamos de Cristo para ser salvos. Muito obrigado. Não basta só a lei, não adianta só a lei, não adianta. Isso aí é a antiga aliança. Agora estamos na nova aliança em Cristo. É uma nova vida, é uma nova aliança. Então, a lei já foi. E eles queriam muito guardar a lei. E não tem problema um judeu guardar a lei, mas entendendo que aquilo não salva. Porque a gente aprende em Romanos que eu não sou salvo por conta própria. Eu não me salvo por conta própria. Não sou salvo na dedicação. Não sou salvo porque eu sou bonzinho. Não sou salvo porque eu sou honesto, porque eu não minto, né? Infelizmente todo mundo já mentiu muito na sua vida. Eu não sou salvo porque eu sou bom aos olhos da sociedade. Eu pago minhas dívidas em dia. Porque eu sou um bom filho, sou um bom aluno, sou um bom marido, bom esposo, bom namorado, boa namorada. Sou um bom trabalhador. Não é por isso que eu sou salvo, não. Ah, eu sou salvo porque eu estou vindo para a igreja. Você não é salvo por causa disso também, não. Você não é salvo por vir à igreja. Não é. Paulo explica, somos salvos por crer em Jesus Cristo. Só que crendo em Jesus Cristo, isso traz algumas características. Quem é justificado, quem crê em Cristo, costuma ir à igreja. Quem crê em Cristo costuma ser um bom aluno. Quem crê em Cristo costuma ser um bom funcionário. Quem crê em Cristo costuma ser um bom filho. Quem crê em Cristo costuma ser um bom marido ou esposa. Então, são consequências da salvação, não a causa da salvação.
Nós somos salvos por fazer coisas boas, ou as chamadas boas obras. Não somos salvos por fazer boas obras. Não é fazendo penitência para ser salvo, não é subir ficar de joelho, nem aguentaria. Mas assim, eu não sou salvo porque fiz boas obras, mas eu sou salvo para fazer boas obras. É porque eu sou salvo que eu pratico as boas obras. E Paulo fala isso muito na Epístola aos Romanos. E ele fala sobre a lei, sobre a justificação. Ele fala, a lei não é ruim não. A lei é boa. Mas a lei aponta o problema, mas a lei não resolve o problema. A lei é como você ir ao médico e fazer um exame. Você detecta que está com a doença e precisa tratar ela. Você fez o exame, o check-up. Você identificou o problema, mas você não resolveu o problema. Porque a lei ela serve para mostrar o nosso pecado. Paulo fala isso muito bem em Gálatas. Gálatas foi escrito primeiro que Romanos. E o povo chama Gálatas de um resumo de Romanos. Porque Paulo fala sobre isso, a justificação também, sobre a lei, ali em Gálatas, de forma mais resumida. Em Romanos ele expande isso. Ok? Só que Gálatas não é o resumo de Romanos, porque Gálatas foi escrito primeiro. Então, na verdade, Romanos, que é a expansão da edifício de Paulo a Gálatas, ele expande ali perfeitamente. Quando você estuda Gálatas e Romanos, cara, sensacional. Sensacional. Tanto Gálatas quanto Romanos, até Hebreus também, tá? Eles partem de Abacuque 2,4. De fé por fé. O justo viverá pela fé. O texto que Martinho Lutero leu, que isso é muito interessante. O justo viverá pela fé. Então a gente vive pela fé. Como assim justo? Eu não sou justo. Quem é justo? Quem é justo? Paulo fala, você é justo sim. Você crê em Cristo, então você é justificado, você é justo. Você é feito justo. Não porque você é justo certinho, perfeitinho e não mexe nada. Não. Cristo justifica, porque você não seria capaz de se justificar por conta própria. Porque a lei fez o exame em você. E sabe qual foi o exame? Eu vou te falar qual é o exame da lei. Você é pecador, você peca. Todo mundo peca, eu peco, nós pecamos. Ou seja, se eu peco, eu estou afastado da glória de Deus, Romanos 3,23, então eu não sou salvo. É simples. Porque o pecado afasta a gente de Deus. Então quando a gente é salvo, quando a gente aceita Jesus Cristo, quando Ele morre na cruz por nós, seu sangue foi derramado, e agora sim estamos justificados diante de Deus. E Ele, como juiz, nos declara inocentes. A lei é como uma lanterna. A lei ilumina e te mostra a pedra no meio do caminho. Mas a lei não remove a pedra. A lei é como um prumo. Quem já mexeu com construção sabe. Você chega na janela dessa aqui, parede dessa aqui, a mesa está retinha, você coloca o prumo. O prumo vai mostrar se ela está reta ou não. Pois é, o prumo da lei mostrou que sua vida está torta, estamos tortos. Mas a lei não conserta você. Cristo conserta você. É Cristo que muda as pessoas. Cristo transforma as pessoas. Eu sei que nós não podemos confiar nas pessoas, infelizmente. As pessoas não são dignas de confiança. As pessoas traem umas às outras. As pessoas roubam umas às outras. Você mal confia em deixar o portão da sua casa aberto ao dormir. E não deve fazer isso. Mas é você acreditar em Cristo. Você não pode acreditar nas pessoas, acreditar em Jesus Cristo. E Cristo transforma as pessoas. Cristo transforma. Ele muda. O que eu duvido é se a pessoa realmente aceitou Jesus Cristo. Ela deixou o coração aberto para Cristo entrar. Ou se ela endureceu o coração dela. Porque Cristo, quando Ele entra, Ele transforma as pessoas. E vem uma citação agora, para a gente encerrar. Uma última citação, de Paul Washer. Paul Washer, ele diz o seguinte. Eu já falei isso para alguns de vocês devem ter visto, já falei isso em outra oportunidade. Imagina se eu chegasse aqui para vocês, você pode falar, eu vou falar como se fosse e aí eu cheguei atrasado literalmente, então hoje vai ser bom exemplo. Eu cheguei atrasado, isso não acontece, mas por que eu não cheguei atrasado? E eu falo, gente, me desculpe, mas eu cheguei atrasado porque quando eles estavam saindo lá da chácara para chegar aqui, veio um caminhão a toda velocidade, aquela descida ali em Pedrolina, e ele bateu no nosso carro com toda a força. E por isso nós atrasamos. O que vocês vão pensar? Vocês vão pensar, não, de duas uma, não. Eu tô com dúvida, ó. Ou o Lohan tá mentindo na cara dura, tá dando desculpa, velho. Ou ele é maluco, tem como? Ou ele tá mentindo, ele é maluco. Por quê? Porque é impossível ter um encontro com algo tão grandioso e permanecer no mesmo estado que ele está. Cristo é o caminhão que te transforma. Cristo é o caminhão que te quebra. Cristo é o caminhão que te muda. Cristo é o caminhão que não te deixa ficar da mesma forma que você está. E eu vejo muitas pessoas desse jeito.
Atrasadas falando foram atropeladas por um caminhão. Não faz sentido, eles estão mentindo, eles estão malucas. Pessoas que dizem ter encontro com Cristo, mas não mudam na sua vida no dia a dia. Entendam, essa mudança é gradual. Paulo fala sobre isso também. Essa mudança é um processo. Então a gente tem uma mudança brusca, mas a gente segue amadurecendo e crescendo durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada cristã. E eu quero que todos vocês, no estudo da Epístola aos Romanos, que vocês entendam as verdades bíblicas contidas ali. Na semana que vem a gente vai estar no capítulo 1. Sendo bem sincero para vocês, para estudar Romanos e minerar o máximo possível, né, que tudo a gente nunca esgota esse bíblico, sempre há verdades incríveis. O ideal seria a gente ficar um ano estudando Romanos, mas não vamos gastar um ano. Vamos gastar em média ali uns 4 meses. Né? São 16 capítulos, 16 dividido por 4, estão dividindo 4. Então, vamos passar uns 4 meses estudando. Eu quero que vocês absorvam, vocês leiam o capítulo antes de cada lição. Que vocês gravem. Jesus Cristo é suficiente. Por justificados em Cristo. Quando você entende isso, você descansa em Deus. Amém?